Oi, então terminei o volume 7 e último do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, que é O Tempo Redescoberto. Então eu finalmente terminei essa saga, 7 livros, esse ciclo romanesco. Enfim, creio que foi a maior experiência literária que eu já tive. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre esse sétimo volume. Eu ainda vou fazer outros 3 vídeos comentando alguns outros detalhes da obra. Enfim, esse volume começa logo depois do final do volume 6, que é A Fugitiva. E assim, ele continua a história. O narrador está em Transonville, que é uma mansão do casal Saint-Loup, que é a Gilberte e o Robert, que são grandes amigos dele. Se eu não me engano, em Combray. Eu não entendi direito onde fica Transonville. Tenho quase certeza que é em Combray, a cidade onde o narrador passou a infância. Enfim, eles estão casados, eles aparentam ter uma vida feliz, mas o Robert ele é amante do Morel, que então ele se mostra ser um homossexual no final da obra. E eu não entendi direito se a Gilberte não sabe ou se ela finge que não sabe desse caso que seu marido tem com um violinista. Mas então eles são meio enganados, assim, tem uma vida meio de aparências, porque há também alusões de que a Gilberte teria tido alguns casos com mulheres, com a André talvez, quer dizer, com a Albertine talvez, que é a amante do narrador. Nós temos também alguns comentários sobre isso. Mas então nós temos esse breve relato do final da vida dele em Transonville. Depois ele volta pra Paris. Depois ele vai pra um sanatório, porque ele é bem doente. E é quando ocorre a Primeira Guerra Mundial. Então grande parte desse volume vai se passar durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele vai contando o que aconteceu com cada pessoa. O Roberto, que era um soldado aposentado, ele voltou pra lutar na Primeira Guerra Mundial. E ele vai acabar morrendo numa batalha que assim, é um momento bem triste do livro, mais pra metade. E o narrador vai contar o que aconteceu com as pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. A senhora Verdurand vai aproveitar para se elevar ainda mais socialmente. Então, os seus clubes estão cada vez mais frequentados pela alta sociedade. O Barão de Charlus, que é talvez o personagem principal desse relato da Primeira Guerra Mundial, ele está cada vez mais decadente. Ele tem uma longa conversa com o narrador. Ele mostra que, ao contrário de todos os outros personagens, ele espera que a França perca a guerra porque ele tem sentimentos pela Alemanha. Ele quer que a Alemanha ganhe a guerra. E outra coisa que o narrador vai descobrir, assim, por uma coincidência, são os prazeres do Barão de Charlus durante a guerra. Que o Jupian, que é outro personagem que aparece bastante desde o volume 3, ele tem agora um bordel masculino. Então a maioria, uma coisa bem pesada, assim, bem obscura, que esse bordel é feito só por, na maioria são soldados desertores. Então vários homens assim, da sociedade vão lá pra passar a noite. Inclusive o narrador assiste a uma cena terrível, assim, é uma das cenas mais surreais e realistas ao mesmo tempo da obra. Que ele assiste o Barão de Charlus sendo chicoteado por um soldado. Assim, ele que buscou isso, ele sente prazer nisso, então ele tem esse momento. E várias outras pessoas frequentam esse lugar também, inclusive o Robert de Saint-Loup. E ele vai nesse lugar na véspera do dia em que ele morre. Acabada a Primeira Guerra Mundial, nós temos um capítulo que se chama Recepção da Princesa de Guermantes. Nós descobrimos que a Princesa de Guermantes não é aquela que nós já conhecíamos, porque ela morreu e assim foi um dos momentos mais surpreendentes. Eu fiquei com o queixo caído por um minuto. Nós descobrimos que a nova Princesa de Guermantes é a senhora Verdurand, porque o marido dela havia morrido durante a Primeira Guerra Mundial e a Princesa de Guermantes também havia morrido.
Aí o príncipe de Guermantes acaba se casando com a senhora Verduran. Então, tipo, a personagem mais desagradável do livro, pelo menos pra mim, no final acaba assim, a top da sociedade. Enquanto no começo ela desprezava esse tipo de pessoa por ela não ser esse tipo de pessoa, assim. Mas enfim, o narrador é convidado para uma recepção da nova princesa de Guermantes. E quando ele chega lá, ele chega um pouco, ele acaba encontra o Barão de Chalu antes de entrar. O Barão tá muito decadente, ele teve alguns ataques, algumas doenças. Ele até ficou cego por um tempo, e assim, ele tá muito, muito mal, quase morto. Mas quando ele chega assim na casa da princesa, um dos mordomos fala pra ele: olha, tá tendo um concerto ali, a princesa falou pra não ser interrompido. Então o narrador tem que esperar um tempo na biblioteca. E é nessa cena que nós vamos redescobrir o tempo, ou reencontrar o tempo. Porque o narrador, ele vai andando, tem diversas sensações daquela memória. E, por exemplo, ele está subindo uma escada, ele lembra das pedras de Veneza, ele toca um guardanapo, ele lembra de um pano de Baalbek. Então nós temos essas lembranças táteis, essas lembranças, como a da Madeleine no chá. E aí que ele vai percebendo, nesse momento na biblioteca, ele vai percebendo o que ele tinha que fazer. Como é que ele tem que começar a escrever a sua obra, ele vai percebendo o tempo. É uma reflexão muito longa, assim, de quase 100 páginas, então eu não vou conseguir transmitir nem 1% do que o Proust reflete aqui, gente. É mais um incentivo para vocês lerem, assim, quem não leu ainda, porque com certeza esse é o melhor livro de todos os tempos. Eu acredito que Proust superou tudo que já havia sido feito antes e ainda não foi superado por nenhum outro autor. E nessa cena é que o narrador vai sintetizar tudo que ele foi visto anteriormente e que nós vamos entender o que ele quis dizer com tudo antes, porque é ao mesmo tempo o final, mas o começo, porque é a partir desse momento que ele vai voltar no tempo para relembrar a sua vida. E aí nós voltaríamos para Combray, no volume 1, e ele vai lembrando aos poucos as coisas até chegar nesse momento novamente. E é por isso que o Em Busca do Tempo Perdido é um ciclo romanesco e não simplesmente uma série de livros. Porque quando você chega no final, você tem que voltar pro começo de novo, fazendo assim um ciclo eterno de vivência, lembranças. Vivência e lembranças. Lembranças, relembrar, redescobrir o tempo. Tempo perdido. Enfim, quando ele entra na recepção, ele reconhece vários de seus conhecidos agora envelhecidos. Então ele vai sentir o tempo cada vez de uma forma mais profunda. E nas últimas páginas do livro, nós temos um relato que é muito, muito próximo mesmo do Proust, que o narrador vai contar que ele vai se excluir cada vez mais da sociedade, ele vai viver sozinho, a fim de que ele possa escrever a sua obra, e ele tem medo dele morrer, mas ele já avisa que as catedrais, as grandes obras dos autores que tentam reescrever o livro, o seu livro interno, elas nem sempre são terminadas, elas nem sempre são finalizadas, mas que isso não é um defeito, mas isso é uma característica e importância da obra. Enfim, e o livro acaba com ele falando que na sua obra o tempo teria um espaço muito especial, que ele tinha que mostrar para os homens, para as pessoas, qual é a importância do tempo na vida. E esse é o incrível Em Busca do Tempo Perdido. Vocês têm que ler, embora seja uma tarefa difícil. Acho que é o livro mais difícil que eu já li, mais difícil do que Ulisses, mais difícil do que A Montanha Mágica, mas é extremamente recompensador e é muito incrível.